Gente, eu estou aqui com o Dr. Jefferson Ferreira, médico veterinário, professor da UES e da Uninta e presta serviço para o laboratório Vetex na área de patologia. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Grande satisfação de poder estar aqui, podendo prestar algumas informações em relação a essa área tão importante dentro da medicina veterinária. Verdade. Primeiramente, eu agradeço demais. Não sei como o senhor arrumou tempo de estar aqui diante de tantas funções, mas é para falar de um assunto que nós nunca falamos na TV Pet Show e é muito importante. Eu acho que tem muita dúvida dos tutores e minha também. A autópsia. É um assunto que acho que é até um pouco temeroso para os tutores, né, doutor? Perfeitamente. Então, inclusive, é um grande tabu quando a gente fala de autópsia, porque não existe ainda um consenso entre colegas profissionais. Alguns chamam o termo necrópsia. Sim. E devido ao fato de utilizar esse termo, às vezes pode causar um certo tipo de aversão para os tutores, porque eles não estão acostumados com esse tipo de termo, sendo então a autópsia o termo que a gente está tentando implementar atualmente. Inclusive é algo que é discutido, inclusive em artigos científicos em relação a esse termo, porque uma vez a gente utilizando o termo autópsia, eles conseguem se familiarizar com o que já é feito na medicina humana, que é natural, que é feito com bastante frequência. E é justamente isso. Eu realmente, na pesquisa que eu fui fazer, eu não vi um consenso, né? Eu vi autópsia e necrópsia. Então a gente fala autópsia mesmo. É perfeitamente aplicável. Doutor, explica um pouquinho pra gente o que é a autópsia em animais. Perfeito. Então consiste basicamente em um exame cadavérico. Então quando acontece do paciente, o animal morrer, a gente faz uma investigação do cadáver por meio de avaliação macroscópica dos órgãos e também microscópica e possíveis exames complementares. Isso com a finalidade da gente determinar a causa da morte. Entendi. Mas em que casos, doutor, é mais pedido assim a autópsia? É aconselhável pedir? Certo. Então, existem diversas circunstâncias que favorecem o desenvolvimento, a prática desse exame. Então, quando se tem morte por causas desconhecidas, pode ser um animal que morre subitamente ou por conta de alguma doença em que não foi possível diagnosticar do animal em vida e a gente poder, então, confirmar na necrópsia. Existem doenças que só mediante a necrópsia a gente consegue ter essa confirmação. Então, em situações em causas desconhecidas, seria a principal possibilidade para isso. Eu, como tutora, eu posso pedir a autópsia do meu animal. Exato. Então, isso é previsto no Conselho Federal de Medicina Veterinária, na Resolução 1374, em que o tutor, o dono do animal, ele pode fazer a solicitação. Então, existe essa particularidade em relação a outros exames que são privativos do médico veterinário. De uma forma geral, apenas o médico veterinário pode solicitar os exames, mas esse em específico o tutor pode solicitar. Eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, talvez, mas assim, no caso, se o meu animal morre dentro de um hospital ou uma clínica veterinária, eu posso fazer esse pedido diante de alguma desconfiança, não sei, quem se responsabiliza por essa autópsia? Sou eu ou o estabelecimento? Perfeitamente. Então, é natural acontecer situações em que o animal morre e o tutor ele quer ter alguns esclarecimentos, se isso foi por conta da falha de prestação de serviço ou se realmente foi por curso natural da doença. Então, ele pode fazer sim a solicitação e só mediante o exame necroscópico, né, que vai ser confirmado isso. A gente está vendo que está cada vez mais comum a judicialização da medicina veterinária, ou seja, o tutor ele tem um perfil diferente comparado a anos atrás. Hoje está cada vez mais fácil o acesso à informação. Então, muitas vezes o tutor ele já está munido de muitas informações a respeito do que é o certo ou o que é errado na maioria das vezes. Então, devido a esse fato dele ter um pouco mais de consciência em relação a isso, ele pede esse exame, ele pode solicitar. Entendi. Aí só o médico veterinário pode fazer esse exame? Perfeito. Então, a autópsia, por alguns conhecidos também como necrópsia, é um exame privativo do médico veterinário. Em tese, qualquer médico veterinário pode fazer o exame, entretanto, o recomendado é que seja feito por um profissional especializado, ou seja, que ele tenha a sua formação direcionada para patologia. Doutor, existe um tempo limite para eu pedir ou tem que ser logo após a morte? Como é que funciona essa questão? Perfeito. Então não existe uma cronologia específica. O ideal é que ela possa ser feita de forma mais imediata possível. A gente sabe que na prática nem sempre isso é possível porque
o tutor muitas vezes, devido ao fato dele estar muito fragilizado emocionalmente, é difícil ele tomar essa decisão. Então, até esse momento, para que ele tome essa decisão, é importante que seja esse animal resfriado, para que, se ele de fato decidir em solicitar a autópsia, né, que a gente possa ter uma maior precisão, né? Quanto mais é o tempo de morte, menor vai ser essa precisão no nosso diagnóstico. Então, o ideal seria de imediato. Eu não posso afirmar uma cronologia específica, porque vai ter situação em que, às vezes, alguns órgãos que são mais delicados, eles acabam se decompondo mais rapidamente, e isso pode prejudicar. Mas o ideal é que seja feito da forma mais imediata possível. Então, eu gostaria que você falasse, antes de iniciar a entrevista, você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar nisso. Às vezes o animal morre e a pessoa fala, eu não quero saber, morreu em casa, não quero saber porque já morreu, não vai trazê-lo de volta. Mas isso pode prevenir que outros animais na casa venham a óbito também, porque funciona como uma prevenção a autópsia, né? Isso mesmo. Então, a gente nota que atualmente ainda é baixa a adesão por parte dos tutores, dos responsáveis de animais, para a realização da autópsia. Isso é um grande tabu, porque muitos só enxergam esse lado. Já se esgotaram os meus recursos em relação ao meu animalzinho, assim como também ele já sofreu demais, então eu quero encerrar por aqui. Entretanto, poucos têm ainda consciência a respeito dos benefícios que esse tipo de exame proporciona, que é justamente, uma vez você confirmando o diagnóstico, se for uma doença infecto-contagiosa, você pode estabelecer medidas preventivas em relação a isso. Assim como, por exemplo, em caso de morte acidental, se por acaso existe alguma circunstância de risco naquele ambiente que o animal foi criado, algum tipo de medicamento, alguma substância que potencialmente pode ser tóxica, se a gente confirma, a gente pode implementar medidas de prevenção para os outros animais. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Assim, acho que foi uma aula para mim, para quem está em casa. É um assunto que pouco é divulgado. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Se quiser deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Perfeitamente. Então, quem quiser seguir a página no Instagram, Arquivos de Patologia, é uma página que mostra rotinas em relação ao diagnóstico dessa parte, que presta bastante informação. Ela é voltada principalmente para acadêmicos, mas quem for tutor também pode ficar à vontade para buscar. Obrigada, doutor. A minha pet dica é considerar a possibilidade da autópsia em situações onde se tem uma causa indeterminada da morte desse animal. Isso é algo bastante importante para que se possa ser feito medidas de prevenção para os animais que ainda estão vivos. E agora é a vez do repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Pug, de origem chinesa. É muito antiga. Seu nome é pela similaridade com o macaco marmoset, de nome Pug, de estatura pequena, corpo musculoso e compacto, é sensível e terno. Necessita de pouco exercício. Presta atenção, de personalidade calma e humor estável, o Pug é encantador, convive muito bem com a família e crianças. Sua pelagem é curta, macia e rente ao corpo, nas cores prata, abricó, fulvo ou preto. Chegam à altura de 40 centímetros, podem pesar de 6 a 8 quilos e viver de 12 a 14 anos. Alegre e engraçado, não gostam de ficar só. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! Gente, eu sei que o programa foi sensacional, mas está acabando. Só que não sai daí porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e manda aqui para o nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Sem problemas, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita e se inscreve que é para dar aquele apoio. Ou então você já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem.
Ah, não esqueça, animais pintam o mundo melhor. Ah!